Continuando com passagens talmúdicas a respeito de Jerusalém, encontramos no Tratado Ta'anit 30b. O Tratado Ta'anit, ele versa sobre os jejuns no nosso calendário, e um dos jejuns marcantes que temos durante o ano é o jejum de Tisha B'Av, a data fatídica de 9 do mês de Av, do mês judaico de Av, quando na mesma data foram destruídos, com espaço, uma diferença de cerca de 500 anos, foram destruídos tanto o primeiro Beit HaMikdash, construído pelo rei Salomão, que durou 410 anos, depois estiveram 70 anos no exílio, na Babilônia, depois, na época de Ezra e Neemias, foi construído o segundo templo, que durou 420 anos, e que também foi destruído exatamente na mesma data do calendário judaico que o primeiro, na data de 9 de Av. Por isso essa é uma data fatídica, é a data mais triste do ano no calendário judaico. Por isso, nesse dia, nós temos um jejum, semelhante ao dia do Yom Kippur, um jejum de 24 horas em sinal de luto pela destruição dos templos sagrados. Diz o sábio Rabban Shimon ben Gamliel, Kol ha'ochel v'shoteh b'Tisha B'Av, todo aquele que come e bebe em Tisha B'Av, כאילו ochel v'shoteh b'Yom Kippurim, é como se estivesse comendo e bebendo em pleno Yom Kippur, no dia do perdão, no dia de jejum, do dia do perdão do Yom Kippur. Chachamim omrim, os sábios vão até adiante e falam, por mais que não há uma proibição formal, não há uma proibição bíblica de se trabalhar em Tisha B'Av, diferente do Yom Kippur, Shabbat, onde há uma restrição, proibição de trabalho, não há uma proibição formal de se trabalhar em Tisha B'Av, mas dizem os nossos sábios que todo aquele que faz negócios em Tisha B'Av, Ve'eino mitabel Yerushalayim, não dedica o seu tempo nesse dia para guardar luto por Jerusalém, pela destruição do templo, Eino roe besimchata, não irá presenciar a alegria da reconstrução do templo em Jerusalém. Somente aqueles que guardaram luto por ela. E se diz que dos negócios que a pessoa faz em Tisha B'Av, ela não vê grande brachá, não vê grande bênção e sucesso, pelo contrário. Nós aprendemos isso de Isaías 66, Simchu et Yerushalayim vegilu ba kol ohavea, quando ele diz, o profeta fala, alegrem-se em Jerusalém, e se regozijem todos aqueles que amam a essa cidade, Sisu itam asos, regozijem-se, kol hamitablim alea, todos aqueles que se enlutaram, guardaram luto por ela. Então, somente aqueles que guardaram luto pela destruição do templo em Jerusalém, eles irão celebrar e comemorar com alegria a reconstrução. Aqui disseram os nossos sábios, quem irá ter o mérito de presenciar e celebrar com alegria a reconstrução? Aqueles que guardaram luto na ausência do Beit HaMikdash. Encontramos também nesse mesmo tratado Ta'anit 5a, que Amar Rav Nachman le Rav Yitzchak, assim falou o sábio Rav Nachman para Rav Yitzchak. Ele analisa versículos bíblicos em Hosea, etc. E ele diz, Amar HaKadosh Baruch Hu, aprendemos desses versículos, derivamos, que assim afirma Deus, Lo avo b'Yerushalayim shel mala, Ad she'avo b'Yerushalayim shel mata. Eu, assim fala Deus, não adentrarei na Jerusalém celestial até eu entrar, ou antes de eu entrar primeiro na Jerusalém aqui embaixo. Deus é onipresente. Deus está em todo lugar. Mas a presença divina revelada, ela se manifestava quando havia o Beit HaMikdash de pé, o templo sagrado em Jerusalém. E aqui o Talmud nos diz que da mesma forma que existe Jerusalém aqui embaixo, existe Jerusalém, por assim dizer, lá em cima, onde a maquete, qual a principal, se ambas são iguais, mas existe uma Jerusalém celestial. Essa Jerusalém celestial está intacta, está de pé, mas Deus diz, enquanto Jerusalém aqui embaixo não for reconstruída, enquanto o Beit HaMikdash não estiver de volta, o templo sagrado em Jerusalém embaixo, enquanto eu não entrar, a minha Shekhinah não se revelar e manifestar na Jerusalém inferior, enquanto isso também me recuso, não entro na Jerusalém de cima. Então o sábio pergunta, Yerushalayim lemata, existe também uma equivalente a Jerusalém acima?
Então ele diz, aprendemos o versículo no Salmos 122, Yerushalayim Abnuyah, Keir Shechubra La Yachdav. Se fala que a cidade de Jerusalém, aqui embaixo, ela será construída a exemplo e no modelo daquela que já existe, se assemelha a ela, que estaria lá em cima. E no Talmud Baba Batra 75b, dizem os nossos sábios, também baseados no versículo em Isaías, Amar Rabba Amar Rabbi Yochanan, Lo Yerushalayim shel olam hazeh Yerushalayim shel olam haba. A Jerusalém desse mundo não se assemelha e não se equipara a Jerusalém que teremos no mundo vindouro. Yerushalayim shel olam hazeh, Jerusalém desse mundo, nesse período, na época que vivemos, na época pré-messiânica, Kol harotzeh la'alot oleh. Todo que quer subir a Jerusalém, que quer ir a Jerusalém, quer visitar, quer morar, tem acesso, pode ir. Shelolam haba, porém a Jerusalém do mundo vindouro, einolim la ela muzmanim la. Só vai poder entrar na Jerusalém do mundo vindouro, na época pós-messiânica, aqueles que tenham visto, aqueles que forem convidados, aqueles que são merecedores de estar na Jerusalém no mundo vindouro.